Aleluia! Queridos e amados irmãos, estamos chegando para mais um culto, para mais uma adoração ao nome do Senhor. E nesta tarde, que já está indo embora, né? Estamos chegando aí no finalzinho do dia e mais uma vez estamos aqui para celebrar o nosso Deus, celebrar o nosso Jesus, o nosso Deus, celebrar o nosso Jesus. Louvado seja Deus por todas as coisas que tem nos atendido, em nome de Jesus. E que Deus possa continuar nos abençoando em nome de Jesus. Eu não vou compartilhar essa live. Eu não vou compartilhar porque acaba gastando bastante tempo e a gente acaba ficando sem tempo para pregar a palavra de Deus logo lá na frente. Pastor Ismael, meu querido pastor, tenho visto o seu trabalho, como que Deus tem te abençoado. O Senhor é uma bênção. Liliana Terra, Deus te abençoe também, em nome de Jesus, tá bom? Aleluia. Sabe, hoje eu vou falar um pouco sobre o grande milagre de Jesus, o grande milagre do Senhor, as bodas de Caná. Evangelista Vilmar Morinelli também, que Deus te abençoe. Ontem nós falamos sobre Raabe, a meretriz, por isso que está aqui esse fio de escarlata. Olha o fio de escarlata aqui, ó. O fio de escarlata, a bandeira vermelha. Glória a Deus, aleluia. Estaremos orando, meu pastor Ismael, homem de Deus, cheio da unção. Aleluia. O texto sagrado, ele está narrado no livro de Marcos, não é? Aleluia. Ou no livro de João? Eu não sei, eu vou procurar aqui. Glória a Deus.
Foi o primeiro milagre que Jesus Cristo operou. E foi um milagre estupendo e um milagre grandioso. Livro de João, no capítulo 2. 2 dias depois. É o casamento que aconteceu em Canaã da Galileia. Jesus faz o seu primeiro milagre. Milagre é traduzido por uma palavra grega que literalmente significa sinal. O milagre não é um espetáculo para ser visto e admirado, mas um sinal que aponta para Jesus e quem Ele é de fato. Amém? Antônio Brito, um grande abraço. A Fátima Dantas, um grande abraço. 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Canaã da Galileia, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E Jesus também com seus discípulos. Eles tinham sido convidados para o casamento. E quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: peçam, façam tudo o que ele mandar. E ali estava pote de pedra de seis potes. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificações. E Jesus disse aos empregados: encham-no de água estes potes. E ele os encheu até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. Eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. De Jesus sempre vem o melhor, né? Não é verdade? De Jesus sempre virá o melhor. De Jesus sempre vai vir o melhor. Se você quer ter o melhor, peça a Jesus. Se você quiser alimentar do melhor, peça a Jesus. Estamos diante do primeiro milagre de Cristo. Imagina a alegria do esposo. E graças a Deus que a família do esposo convidou Jesus para estar à festa. E era um drama faltar vinho no meio da festa do casamento. O drama começa quando o vinho começa a ficar escasso. O vinho começa a acabar. Você sabe que o vinho na Bíblia significa alegria, júbilo.
regozijo, dança. O povo judeu é um povo muito festivo. Por isso que o Salmo, acho que é 121 ou 122, ele diz que bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo. Eu vou dizer para vocês aqui nesta noite, esta não é uma vida triste, esta é uma vida alegre, esta é uma vida feliz. Viver para Cristo não é enfadonho. Viver para Cristo é uma alegria tremenda. Viver para Cristo não é um passatempo. Mas viver para Cristo é a maior alegria que você pode ter na sua vida. E o que dava alegria naquela festa era o vinho. O vinho simboliza alegria. O vinho que vem da videira. E Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Quem está em Cristo é uma pessoa alegre. Quem está em Cristo é uma pessoa feliz. Quem está em Cristo é uma pessoa que vive acima da média. Você é feliz. Há muitos corinhos que nós cantamos: estou alegre porque Cristo. Ó doce alegria! Qual é o som que salvou este miserável? Se você não está feliz hoje, seja feliz como a irmã Liliana Terra. Seja feliz hoje. Esse é o momento de você se alegrar. Aleluia! E quando a alegria começa a ficar escassa na vida do crente, a vida dele se torna uma vida vazia, uma vida enfadonha. É por isso que Paulo escreveu: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Seja feliz. Seja feliz. Porque quando você é feliz, é por isso que Paulo escreveu. Quando você é feliz, você sabe que tudo vai dar bem. Jesus ainda estava no início de tudo. Ele estava iniciando o seu ministério de pregador e de pregação. Então Jesus é convidado para uma festa. Eu vou dizer para vocês uma coisa: casamento só é casamento quando Jesus está lá. Vida só é vida quando Jesus está lá. Lar só é lar quando Jesus está lá. Quando Jesus está, você sabe que tudo vai funcionar bem. Glória a Deus! Aleluia, Zelir Quadra! Jesus, estou alegre! Oh, que dia feliz! Foi quando Ele entrou no meu coração. Ele entrou no meu coração. Então hoje é o dia. É o dia de você colocar o vinho da vida na sua vida. É o dia de você dar um basta
É o dia de você dar um basta em todo sofrimento, em toda dor. Eu sei que você pode estar triste, passando por alguma enfermidade, mas hoje é o dia. É o dia de você voltar a se alegrar. É o dia de você voltar a sorrir. O sábio Salomão, no livro de Cantares, ele escreveu uns corinhos dizendo lá assim: o campo começou a florir, as flores começaram a desabrochar, os pássaros começaram a cantar no topo das árvores. É momento de se alegrar. Mas enquanto Deus está nos chamando para a alegria, há muitos crentes que insistem em viver na tristeza. É muitos crentes que insistem em viver na angústia. O vinho está escassez na sua vida. O vinho está escasso na sua vida. É momento de você encher o vaso de novo. É momento de você encher a talha de novo. É momento de você se alegrar de novo. Aleluia! Maria teve que intervir. O trabalho dos serventes, o assombro do mestre-sala, o ambiente que mudou com a presença de Jesus. João mostra como foi o primeiro dos sinais com o qual Cristo manifestou a sua glória. Ele estava no meio de um grande drama. Ele estava no meio de uma grande decisão. Ele estava no meio de um problema. Pastor Ismael, eu quero falar direto com o senhor, se o senhor ainda estiver na live me assistindo. Nós que somos pregadores, o senhor também que é pregador e prega muito bem. Já aconteceu algo inusitado na sua vida, como aconteceu na minha? Eu estava pregando em uma Assembleia de Deus muito cheia da graça, cheia do Espírito Santo. E de repente o demônio manifestou na vida de alguém dentro da igreja. Eu não sei se aquela moça era crente ou não era, mas o demônio começou a falar na boca daquela criança, daquela menina. E ela estava tentando, com a ajuda daquele demônio, usado por aqueles espíritos demoníacos, a me tirar do centro da mensagem. E eu pregava a mesma mensagem que eu estou pregando aqui agora na live. Eu falava sobre mudar. Eu falava sobre transformação. Eu falava sobre mudar a vida de alguém da água para o vinho. E o demônio começou a ridicularizar aquilo que eu estava pregando. E na mesma hora eu disse à igreja: vamos nos alegrar. Vamos expulsar esse demônio desta jovem através do louvor. Lina Costa, um grande abraço, irmã Lina Costa. Edileuza Maria também chegou no ar. Eu disse: vamos expulsar esse demônio louvando. E a igreja então levantou um grande louvor. Talvez você lembre dele. Abundante chuva.
Abundante chuva, chuva, lá, 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 lá. Abundante chuva. E aquele grupo de jovens que estavam ali, porque era um congresso de jovens, e eles começaram a louvar. Não passou nem 2 minutos do louvor sendo entoado ali naquela catedral. O demônio deixou aquela moça. E aquela moça também começou a louvar ao Senhor. É por isso que a palavra de Deus disse que o louvor liberta. O louvor liberta. O louvor liberta. Então, começou um drama na minha vida, porque ele queria destruir a mensagem. Mas Deus, com sabedoria que tem dado a nós conseguimos fazer com que aquele culto transformasse em um culto de adoração 3 vezes mais. E o povo começou a adorar a Deus. Olha, aquilo ali não foi algo improvisado da minha parte, eu improvisei. Tem hora, pastor Ismael, que a gente tem que improvisar. A gente tem que improvisar. Para que a gente não perca a linha. Para que a gente não perca a direção da mensagem. Às vezes nós temos que improvisar alguma coisa. Encaixar uma frase. Ou parar de pregar e começar a orar uns 2 minutos e depois retornar à mensagem. Mas quando eu te apresento Jesus Cristo ali naquela festa das bodas de Canaã, Jesus Cristo não improvisou. Ali parece o roteiro de um filme. Parece que é algo meticulosamente elaborado. Os acontecimentos não acontecem de modo improvisado. Não. Mas segue uma lógica bem estruturada. Tudo se dirige ao clímax da história. Quando o espectador percebe o significado do que viu até aquele momento, ou contempla aquela profunda mudança que os personagens experimentam. Glória a Deus. Jesus preencheu aquele ambiente. Eles contemplaram aquela profunda mudança no ambiente. Quando o noivo e a noiva viram o nosso Deus operar. Lina Costa, você já viu o nosso Deus operando? O nosso Deus operando é algo maravilhoso. A morte de Jesus e sua ressurreição foram o cume de nossa redenção. Tudo, todo momento foi cuidadosamente preparado durante anos. Nós já percebemos claramente no início da vida pública de Cristo Jesus, nas bodas de Canaã. Cristo começou a contagem regressiva para a sua hora. Cristo começou a contagem regressiva. Estamos vivendo a contagem regressiva. Estamos vivendo os últimos minutos nesta terra. Não estamos mais vivendo os últimos dias em nosso planeta. Estamos vivendo a última hora ali na costa. Estamos vivendo a última hora, Zelir Quadra. Estamos vivendo a última hora, Fátima Dantas. Estamos vivendo a última hora, Edileuza Maria.
O cume da nossa redenção se aproxima. Já foi preparado durante anos. Cristo começou a contagem regressiva nas bodas de Canaã para a sua hora, que seria também a hora da sua mãe. Ele disse a Maria: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a hora de vocês que estão me assistindo. Ainda não é chegada a sua hora. Ainda não é chegada a minha hora. É isto que Jesus está dizendo nesta noite. Aguarde que a minha hora da sua vida está chegando. Eu estou vindo. Meu Deus, que mensagem que Deus está dando para vocês, gente. Glória a Deus. Ainda não é chegada a minha hora. A todos vocês que moram na cidade dali na costa, Roda Redonda, ainda não é chegada a minha hora, diz o Senhor. A todos vocês que estão em Florianópolis pregando a palavra de Deus, ainda não é chegada a sua hora. Eu estou te falando nesta noite de uma bebida que alegra os corações. Eu estou te falando sobre uma bebida que alegra o coração. Não uma bebida que embriaga a sua mente. Não uma bebida que vai fazer com que você caia no meio das ruas. Não uma bebida que vai levar você a ser atropelado e perder a vida. Mas eu falo de uma bebida que vai te dar alegria. Uma bebida que alegra o seu coração. Uma bebida que alegra o seu coração. Eu vou te ensinar um pouco agora sobre o povo judeu, o povo mais alegre da face da terra. O povo judeu costumava celebrar as bodas com grande festividade. A celebração podia durar até uma semana. Você já pensou ali na costa? Você casa hoje. E você vai ficar uma semana se alegrando com seu noivo. Uma semana bebendo seu vinho. Uma semana se alegrando, dançando, celebrando a sua alegria e felicidade. A celebração durava até uma semana. Mas se a família e os amigos tivessem vindo de longe para a ocasião, a festa durava muito mais do que uma semana, porque tinha que compensar o cansaço da viagem. A festa então ia para 10, 15 dias durava aquela festa. João fala de um casamento que se realizou em Canaã da Galileia. Uma cidadezinha que ficava a poucos quilômetros de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Era uma cidade vizinha de Jesus, porque ele morava em Nazaré. Ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré e morava em Nazaré.
Vamos chamar o homem de Nazaré. Vamos chamar o homem de Nazaré para o casamento. Eu queria ter um vizinho assim. Eu queria que Jesus morasse do meu lado. Eu imagino a moça falando com o noivo assim: você já convidou ele? Você já convidou o carpinteiro? Você já convidou Jesus? Meu Deus! Liliana Terra, você já convidou Jesus? Já? Maria foi mencionada aqui e Jesus, seus discípulos, estavam entre os convidados. Ele era o convidado de honra. Olha, as bodas devem ter se realizado como muitas outras da época. O cortejo nupcial faz a sua entrada em Canaã com a esposa coroada de flores e rodeada por suas amigas com lâmpadas nas mãos. Lâmpada nas mãos. O esposo e seus amigos trouxeram ela na casa dos pais e o banquete acaba de começar. O banquete acaba de começar. Como se trata de um dia tão importante de suas vidas, os novos esposos, eles previram comida em abundância. Talvez mataram um bezerro cevado. E de repente, alguém percebe um problema. Alguém percebe um problema. O vinho está começando a acabar. O vinho está começando a faltar. Alguém grita: oi! Eu quero mais um pouco de vinho. E o mestre Sala então diz: o vinho está acabando. Tem muito pouco vinho. O vinho começou a acabar. Olha, eu quero dizer para vocês aqui nesta noite, a igreja está perdendo este vinho. Em muitas igrejas o vinho já acabou. Em muitas igrejas a alegria foi embora. Em muitas igrejas as curas foram embora. Os milagres sumiram. A manifestação do Espírito Santo cessou. O rio não está mais transbordando. Muitas igrejas já viraram um deserto seco. Não há uma gota de vinho ali nos corredores desta igreja. Seus altares estão secos e calados e mudos e destruídos pelo pecado. Quando o vinho começou a acabar, eu creio que uns convidados começaram a ir embora. Uma igreja que não tem alegria não consegue manter os seus membros lá. Uma igreja que não prega a palavra de Deus, ela não é digna da presença do Espírito Santo lá. E isto tem sido um dos maiores problemas da igreja desta geração.
a escassez de alegria, a escassez de vinho, a falta do noivo dentro da igreja. Nem mais convidado Jesus é. Jesus era para ser o dono do culto, mas ele não tem sido o dono do culto. O dono do culto é o pastor. O dono do culto é o pregador. E isto tem matado o corpo de Cristo. E é por isso que muitas igrejas estão começando a ficar em escassez. Estão escassas do Espírito Santo. Estão escassas de Deus. Estão escassas de Cristo. Estão escassas dos dons espirituais. O que nós estamos vendo aí é somente uma imitação. É muita coisa genérica, mas não é verdadeiramente a presença do Espírito Santo. É uma criação da mente humana. Criamos nossos próprios pregadores. Criamos nossas próprias estrelas. Chamamos o moleque de 15 anos de pastor. O moleque que engana o corpo de Cristo, dizendo ser dele e não é. Nossos altares estão cheios de adúlteros, homens maus, com mente cauterizada pelo pecado, o pecado da carne. O vinho está começando a esquear, o vinho está começando a acabar. Não se tratava de uma coisa qualquer. É a bebida que alegra os corações humanos. O rei Davi confirmou isso no Salmo 104, versículo 15. Jesus Cristo o demonstrou escolhendo entre todos os elementos da terra. Como que seria transnunciado em seu próprio sangue? No caso de uma festa de casamento, daquela época, além disso, a importância dele era decisiva. O vinho ajudava o entretenimento, mas também porque era um dos símbolos mais profundos da alegria do casal, que estava se unindo para sempre. Um casamento sem vinho é um casamento sem alegria. Forma parte de fato do rito do matrimônio judeu. Em um primeiro momento, claro, apresenta-se uma taça de vinho que o homem e a mulher tomam sendo ainda noivos.
Depois o mestre Rabino, outra pessoa importante, recita 7 bênçãos de compromisso. 7. 7 bênçãos de compromisso. E quando terminava os 7 ritos de compromisso, os noivos bebem outra vez. Nesse momento, eles compartilham a mesma taça com os esposos. O problema não era pequeno. Continuar a celebração apenas com água teria sido uma tragédia. Afetaria sem dúvida a reputação dos noivos. Nós não sabemos quantos convidados estavam ali, mas muitos já tinham notado que o vinho estava acabando. Será que você não está notando o que eu estou pregando hoje à noite? Você pode me garantir que a igreja já não perdeu o vinho da alegria? Será que você não está notando que os pregadores estão perdendo a unção e a alegria do vinho? Será que você não está notando? Será que você não está notando que as igrejas estão definhando? Estão perdendo a dianteira para o inferno? Eles sabiam que a igreja, eles sabiam que o vinho estava faltando. Olha, só Maria percebeu. Será que foi só Maria que percebeu? Será que é só eu que estou percebendo, Linda Costa? Que a Assembleia de Deus não é mais aquela? Será que é só eu que estou percebendo que a quadrangular está no abismo de fracasso? Será que é só eu que estou percebendo que as igrejas neopentecostais já perderam a direção há muito tempo? Ou é só o Abraão que está percebendo, ou você também está percebendo? Pastor Ismael, chefe Castro, quando você está pregando, você não percebe que o povo nem mais lê a Bíblia? Uma geração que não ora. Uma geração que perdeu o que é ficar de joelho. Orar no secreto. Graças a Deus, ao olhar materno de Maria, ela não ficava na superfície das coisas. Há muitos crentes que só ficam na superfície das coisas. Você não pode, pregador, pregar somente a superfície. Você precisa penetrar o mais profundo e denunciar o pecado na tua congregação, no teu ministério, chamar a convenção à responsabilidade. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Maria, ela sabia perceber os problemas dos outros. Você precisa perceber o problema dos outros. Maria tinha um olhar de mãe e leva ela a reconhecer imediatamente que há algo que não está funcionando e que causará profunda infelicidade a seus amigos. Eu digo a vocês, alguma coisa não está bem.
Se esta geração continuar caminhando do jeito que está caminhando, toda ela irá para o inferno. Se as igrejas e a sua liderança não fizerem alguma coisa, o mundo vai para o inferno. E sabe, ao mesmo tempo, como ajudar a recuperar essa alegria perdida? Será que você sabe? Você sabe lidar com a situação para recuperar a alegria da tua família, que já foi perdida há muito tempo? Você sabe como lidar com a situação para recuperar a alegria de ir à igreja, recuperar a alegria de ir aos cultos, para recuperar a alegria de continuar fazendo a obra de Deus? Você vê aqui no Facebook as postagens dos queridos irmãos, é quase tudo genérico. Não adianta você colocar estudo no Face. Não adianta você colocar pregação no teu Facebook que as pessoas não assistem, as pessoas não veem. Crentes genéricos, Nutelas, fracos, pequenos, pigmeus, não se preocupam mais com a glória de Deus. Maria não era assim. Olha, eu vou te dizer uma coisa, a grandeza de Deus convive com o normal e o comum. Você está entendendo? Você não precisa ser um semideus para Deus te ver. Você não precisa ser o presidente de convenção para Deus conviver com você. Você não precisa ser um pastor estrela, mega star, para Deus ouvir as tuas orações. Deus convive com você porque você é uma pessoa normal, Lina Costa. Porque você é uma pessoa normal, você é uma pessoa comum. Olha, o que Maria fez ali é algo normal de uma mulher comum. Uma mulher que é dona de casa. Uma mulher diligente, ela nota um descuido, presta atenção a esses pequenos detalhes que tornam agradável a existência humana. E foi assim que Maria se comportou. Engraçado que os pastores e pregadores, eles não sabem pregar sobre Maria. Eles ficam marretando Maria, ó. Eles rebentam Maria. Eles falam mal de Maria por causa dos católicos. Eu não tenho nada a ver com os católicos. São pessoas dignas de honra. Maria foi uma heroína no reino de Deus. A escolhida do Senhor. Ela mesmo, o próprio anjo chama ela de bem-aventurada. Bem-aventurada é uma pessoa feliz. Bem-aventurada é uma pessoa resolvida. Bem-aventurada é uma pessoa que sabe aonde é o lugar dela. Era por isso que Deus convivia com Maria. Não é porque Maria criava o Filho de Deus. Não é porque Maria gerou o Filho de Deus. Porque Maria era normal.
Maria era uma pessoa comum. Os católicos vão me entender o que eu estou falando. Maria era normal. Maria era comum. Maria era uma mulher diligente. Ela era uma dona de casa. Ela se preocupava com a existência humana. Ela era uma pessoa agradável. E foi assim que Maria se comportou. Quando Jesus disse, aproxima-se a hora. Aproxima-se a hora. Ela interveio com decisão. Ela não duvidou. O que é preciso fazer, faz sem hesitar. Se você tiver de falar alguma coisa para o seu pastor, não tenha medo, chegue nele e fale com ele. Se você tiver alguma coisa para discutir com o teu marido, discuta com ele. Resolva as questões com ele. Não deixe o problema se tornar um problemão. Sem rodeios, sem contemplações. Ela se aproxima do seu filho, ela impõe a situação sem rodeios. Jaime da Silva, seja bem-vindo. É isso que Maria fez. Maria era uma mulher que não tinha hesitação. Ela não tinha medo. Ela era uma mulher corajosa. E ela fala com Cristo. Ela diz a ele, não tem mais vinho. Chegue no teu marido e fale com ele, o gás acabou. Você é o chefe da casa. Não existe esse negócio de mulher chefiar a família. O homem precisa chefiar a família. A cultura do país diz que a mulher tem que estar em primeira linha. Não. Primeiro Deus criou Adão, depois fez a mulher. Chegue no teu marido e fala com ele, o aluguel vai vencer amanhã. Tem que pagar a conta de luz amanhã. Tem que pagar a conta de água amanhã. Tem que comprar o gás amanhã. Tem que pagar a prestação do carro amanhã. Se você casou, cuide da tua mulher. Se você casou, alimente a tua esposa. Vista a tua esposa. Deixe um dinheiro na conta para ela. Cuide dela. Porque esta é a lei de Deus. A cultura da sociedade diz isso. A cultura da sociedade diz aquilo. Mas a palavra de Deus não diz como a sociedade diz. A cultura da Bíblia é outra. Amém, irmão Jaime. Ela disse com Jesus, filho, eles não têm mais vinho. Imagine você vendo esta cena agora, pela primeira vez. Espera que Jesus atue com precisão, com prontidão para solucionar o problema.
Afinal, tratava-se de ajudar amigos. E além disso, era sua mãe que eu tinha pedido. Mas ele vai responder a Maria: mulher, por que diz isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Olha, esse foi o motivo porque Maria colocou a batata quente na mão de Jesus. É o que você tem que fazer com teu marido. Ele casou com você, pombas. É vocês dois que geram filhos. Você tem que resolver o problema do gás. Você tem que resolver o problema da prestação do carro, a compra. Não tem nada para comer em casa, homem. Você vai esperar a igreja nos alimentar? Você vai ficar esperando o dízimo, a oferta do irmão? Você não vai dizer como Jesus falou: não é chegada a minha hora. Não fala isto. Não fala isto que Jesus falou: ainda não é chegada a minha hora. Olha que frase que Jesus fala. Parece uma frase tão fria. Jesus está dirigindo a mãe dele com um termo que um filho não costuma empregar. Pelo menos hoje em dia, mulher. Você não vai chamar a sua mãe de mulher? E além disso, parece que Jesus está desinteressado do assunto. Era como se ele olhasse para Maria e dissesse: não é nosso problema. Não é nosso problema. Que se virem para conseguir vinho. Quantas vezes você falou isso para tua esposa? Não é meu problema, mulher. Não é Edson Viana. Não é Jaime. Quantas vezes nós falamos para nossas esposas: não é meu problema. Mulher, se vire para lá. Não é meu problema. Querido, eu preciso comprar aquele vestido, eu preciso comprar roupa. Não é o meu problema. Querido, tem que fazer compra para casa. Não é o meu problema. Não é o meu problema. Agora eu vou ter que te ensinar essa expressão que Jesus usou. É preciso a gente olhar o contexto do Evangelho. A Lina Costa parece que saiu da live. Lina Costa, você que é irmã aí, você deve estar gostando da mensagem, hein? Eu estou abençoando as meninas hoje. Tudo que eu prego é a favor das meninas. Né, irmão Jaime? Né, irmão Edson? O contexto. Vamos olhar o contexto completo do Evangelho de João. Muitas vezes o evangelista, ele faz menção à hora de Jesus. A hora de Jesus.
Ninguém lhe deixou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. E chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. São expressões que João usava no Evangelho. E sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que teu Filho seja glorificado em ti. Vocês estão notando? Então vamos, o que João estava falando? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Numa palavra, a sua hora é a cruz. O que Jesus estava expondo a Maria não era simplesmente uma objeção relacionada ao tempo. Mas a gente pode supor que durante anos de vida oculta, Jesus teria explicado a sua mãe. Explicado a ela, mamãe, eu vou te dizer como é que eu vou realizar a redenção. Não sabemos também se mais tarde ele anunciou pelas 3 vezes aos discípulos. Mas é lógico a gente pensar que eu faria mais profundamente com aquela que estava chamada a acompanhá-lo junto à cruz. Maria deve ter compreendido o significado dessa resposta. Jesus não quis ser indiferente, e sim apresentar o preâmbulo necessário para que ela tomasse uma decisão. Ele estava dizendo que ia entregar sua carne e seus ossos por nós. Mas sua carne e seus ossos eram os de sua mãe. Você entendeu? Quando ele faz na Santa Ceia, este é meu corpo, que é partido por vós. Este é meu sangue, que é bebido por vós. Ele deu a carne e o sangue por nós, mas o corpo dele, os ossos dele, pertenciam a Maria, porque ela o gerou. Fazer o milagre naquele instante era deixar clara a sua missão salvadora. Missão que teria seu cume precisamente na cruz. Se Jesus atendesse a mãe dele ali, naquele momento, o momento que uma espada ali atravessaria a alma ficaria mais próximo. Não foi em vão que na segunda vez que ele chama Maria de mulher, ele chama ela justamente quando ele estava lá no Calvário e Maria estava no pé da cruz. Quando ele diz a ela, mulher, eis aí o teu filho, João. E ele diz a João, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo leva Maria para a sua casa. E não foi necessária outras palavras. Maria quis começar a contagem regressiva para a hora do seu filho. Ela aproximou-se dos serventes, que estavam encarregados do vinho. E Maria nem sabia como seria realizado o milagre e disse, faço tudo o que ele vos disser. Maria estava dizendo, não sou eu que mando, é meu filho quem manda.
São essas palavras que o Evangelho traz da Maria. É como se fosse, de alguma forma, a herança que deixa a seus filhos. Porque isso foi o resumo de sua vida inteira. Cumprir a vontade divina. Era o que era feito. Sempre que a tornara profundamente feliz. Desde quando o anjo tinha anunciado. Em Canaã da Galileia, Maria toma uma decisão. Ela não impôs ao Senhor Jesus o que ela tinha que fazer. Maria deixou tudo ao arbítrio de Deus. Em Nazaré, ela entregou sua vontade unindo-se a Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim a tua vontade, Antônio Brito. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E continua sendo uma atitude fundamental para todo crente. Ensina-nos a orar. Não querer afirmar diante de Deus nossa vontade, nossos desejos, por muito querer, ou por muito importantes ou razoáveis que pareçam, mas apresentá-los a Ele e deixar que Ele decida o que Ele quiser fazer. Vamos deixar que Ele faça. Vamos deixar que Ele faça. E Jesus então diz: peguem 6 talhas. 6 talhas de pedras. O número 6 é o número do homem. Enche as talhas de água. Jesus está mandando encher talhas de água. Isto parece ser ridículo. Mas se Jesus mandou, faça. Os servos não viram muito sentido. Estava faltando vinho, não tinha faltado água. Mas Jesus disse: enchem de água. Enquanto a água é o símbolo do Espírito Santo, o vinho é o símbolo de alegria do Espírito Santo. Cada talha tinha 50 litros. Cada homem experimenta um dilema semelhante quando percebe que lhe falta água, que lhe falta algo. O que está faltando para você hoje? O coração reclama um vinho que sacia seus desejos mais profundos. E Deus está te dando a proposta hoje à noite. Eu vou preenchê-lo com meu amor. Pode ser custoso, mas eu vou preenchê-lo. O que eu quero é vinho. Não água, mas vinho. Se o Senhor me oferecer água, eu vou procurar em outro lugar, porque eu quero é vinho. Os empregados lembraram do que Maria tinha dito: faço tudo o que ele disser. E eles tinham confiança em Maria, porque conheciam ela. Eles encheram a talha até na boca, até transbordar. E Jesus então diz: leve agora ao mestre-sala. E o mestre-sala experimentou aquilo.
E tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os serventes sabiam. Vinham da cisterna, vinham do poço. Pois eles tinham tirado a água. E chamaram o noivo. E chamaram o noivo. E falaram com ele: você escondeu o melhor vinho. E agora você vai dar o melhor vinho, eles já estão todos embriagados. E você deixou o melhor vinho para ser servido agora? Eu digo à igreja nesta noite, eu não terminei a mensagem, mas eu preciso acabar. O melhor de Deus está para vir. O melhor de Deus está para vir. Nós sempre estamos fazendo o contrário. A gente, quando começa a projetar algo, a gente começa com aquela alegria, né? A gente dá o melhor da gente. Mas quando vai chegando no fim, vem o cansaço, a impaciência. E a gente acaba oferecendo a Deus aquilo que é menos bom. Esta é uma dinâmica do pecado que está no nosso coração. Primeiro a gente apresenta um vinho bom. Sucesso, riqueza, prazer, e só depois, quando a pessoa bebeu, o coração sofre as consequências. Ele percebe que não valia a pena. O vinho de Deus, pelo contrário, pode parecer custoso. Para ter o vinho de Deus, você tem que se esforçar. Você tem que preencher a própria vida só com água do amor divino. Você tem que rejeitar outras bebidas fáceis. Mas o meu coração hoje, ele enche de tristeza porque eu vejo crentes bebendo champanhe, bebendo cerveja, bebendo uísque, bebendo cachaça e dizem que são crentes. Jesus, ele nos reserva um vinho como nenhum outro que já existiu. Olha, por que a água, Natália? A Natália representa você e eu. A água representa o Espírito Santo dentro de cada um de nós. O vinho representa a alegria que nós temos em ter Cristo na nossa vida. Amados, não se conforme com qualquer vinho. Compreendes a palavra de Maria? Faço tudo o que ele vos disser. Jesus, ele não cria o vinho do nada. Ele usa o esforço dos servos. Ele usa a água contida na talha. Olha, o milagre ainda pode ser transformado hoje de novo. Ele pode fazer. Mas é preciso que a gente volte às fontes das águas vivas. Glória a Deus. Precisamos. E eu termino esta live dizendo, é uma cena
que destaca que Maria não é indiferente diante de nossas necessidades. Ela percebe que está todo mundo ali carecendo e, como boa mãe, está disposta ao que for necessário para nos desfrutar do melhor vinho. O coração de Maria está olhando para o coração de Cristo. Ela está dizendo a Jesus: faça o que você puder fazer. Maria não fez o milagre porque ela era uma pessoa comum. Ela era apenas a serva do Senhor. Mas ela pediu ao Filho o milagre. Ela pediu ao Filho o milagre. Ela pediu ao Filho o milagre. E nesta noite eu quero que você peça também ao Filho o milagre. Peça nesta noite também ao Filho o milagre. Aleluia. E aqui eu encerro esta live dizendo que esta fonte de água viva possa jorrar em nosso coração. Glória a Deus. Que esta live penetre a sua vida. Glória a Deus. Se você puder nos ajudar, eu gostaria de te pedir a sua ajuda para a gente continuar levando a palavra. É a minha internet, eu tenho pagado um preço mais caro pela internet para que eu possa ter algo bom para transmitir para vocês. Muita gente me liga falando: pastor, eu não tenho internet nem no meu celular porque eu não tenho condições de pagar. Igual você imagine eu, que vivo pela fé. Eu vou te deixar o meu telefone, porque ele serve para o WhatsApp, que você pode ligar para mim, para me orar pela sua vida. E serve para você também fazer uma contribuição através do meu celular. Olha aí, 9714-35026. Por enquanto, ninguém tem me ajudado. Tem uma semana que eu tenho pedido ajuda e até agora não apareceu ninguém para me socorrer ou para me ajudar, mas não tem problema. Independente da sua ajuda ou não, eu vou continuar orando pela sua vida. Vou continuar orando. Mas se tiver vinho aí na tua vida, se tiver vinho no seu coração, nesse vaso, você vai nos abençoar, em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa nos curar de toda enfermidade nesta noite. Que Deus possa te abençoar em tudo, na sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus os abençoe. Irmã Lina Costa, você que mora na cidade, eu acabei errando a tua cidade aqui. Você é de Lagoa Redonda, né? Eu acabei falando Roda Redonda, da Bahia. Lagoa Redonda da Bahia, muito obrigado, viu? Eu vou pedir aqui a tua amizade para ela tê-la no nosso Facebook. Toda vez que a gente entrar com a live, o Face vai te comunicar, tá? Deus te abençoe.
Oh, glória a Deus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. E nós estamos pregando em algumas igrejas, estamos fazendo agenda também. Se você se interessar em nos levar para a tua igreja, para dar o nosso testemunho, para pregar a palavra de Deus, o meu telefone é esse que está aí na tela.